Assinou, mas entendeu? Por que a maioria dos contratos ainda dá problema? Bem-vindos ao Letras Miúdas. Porque contrato bom não grita. Mas também não engana. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Letras Miúdas. O podcast onde os contratos ganham voz clara, feminina e afiada. Eu sou a Ilma, economista e especialista em gestão de contratos. E aqui comigo está minha parceira de jornada. Ei pessoal, eu sou a Beatriz, eu sou advogada apaixonada por contratos e por traduzir o juridiquês em estratégia. Nesse espaço a gente vai descomplicar o que te prende em letras pequenas, com uma conversa leve, provocativa e útil. Bora pra conversa? Então, Bia, você já assinou um contrato com pressa? Ou com aquele friozinho na barriga sem saber direito o que estava levando? Ou pior, Ilma, você já achou que estava tudo certo só para descobrir depois o que estava combinado? E não estava tão claro assim? Pois é, a maioria dos problemas contratuais que a gente vê por aí não vem de má fé, vem de má leitura, má comunicação e zero estratégia. Pois é, e é aí que surgem as dores. Elas aparecem lá no meio do projeto, na hora do pagamento, ou quando o relacionamento azeda, enfim, sempre num momento que não é muito legal. Então, Beatriz, você sabia que uma pesquisa da Associação Internacional de Gestão Comercial e Contratual mostra que até 40% dos contratos empresariais acabam em disputas ou precisam de renegociação por falta de clareza? É muita coisa, né? Isso sem falar nas relações que envolvem as pessoas físicas, como os contratos de aluguel, prestação de serviço e até mesmo a matrícula da escola. A confusão nasce sempre da pressa e da confiança cega. Então, bora para uns exemplos reais, Bia, para trazer isso para a realidade e todo mundo entender de uma forma melhor? Então, eu já vi o fornecedor preso em cláusula de exclusividade sem saber que ela nem existia. E eu já peguei um cliente jurando que tinha 30 dias para pagar, mas no contrato estava escrito 5. Falta de leitura, né? E aquela cláusula de reajuste esquecida, que custou milhões para o contratante só porque ninguém lembrou de aplicar no tempo certo. Essa dói demais. E em todas as situações o que a gente mais ouve é: estava no contrato? Sim, estava no contrato, mas as letras estavam miúdas. Um contrato mal redigido, mal lido e mal interpretado. É aquilo que a gente sempre ouve, né, Beatriz? Não existe certo nem errado. Existe o que está escrito no contrato. E se as partes não conhecem, a gente não vai sair do lugar ou vai ter muita briga aí pela frente, né? Continuando, eu já vi empresa contratando serviço de manutenção com SLA genérico e depois ficando semanas parado porque não previa multa nem resposta emergencial. Você acredita nisso? E um que a gente pegou recentemente, você lembra, Ilma? De um contrato que tinha uma cláusula de renovação automática, mas ninguém percebeu? E na hora de rescindir não era mais possível, porque já tinha passado do tempo? Nossa, isso acontece demais, né? Porque o contrato tem a cláusula, ninguém percebe, na hora que tem o problema, a gente vai querer rescindir e não consegue. E aí, muitas das vezes, tem que esperar quase 1 ano para conseguir rescindir esse contrato. É isso mesmo. Mas é aí que a gente entra, né? Porque contrato não pode ser um risco oculto. Ele tem que ser ferramenta de proteção. E a comunicação falha é o coração de muitos problemas. Tem cliente que diz uma coisa verbalmente, o fornecedor entende outra, e quando vão ver, o contrato registra uma terceira versão completamente diferente. E às vezes é o excesso de confiança, né? A gente confia demais na relação. Fulano é de confiança, nunca vai fazer isso comigo. Imagina, conversou comigo, apertou minha mão, me deu um brinde. Não vai acontecer. Mas é o contrato que é o guia que rege essa relação entre as partes. E deve ser ele que deve ser observado na hora de resolver os conflitos. Concordo, totalmente. Você lembra daquela vez que a gente estava com um contrato de prestação de serviço que previa entregas de relatórios mensais? Só que o contratante não leu e não cobrou nada por meses. Resultado? Perdeu a chance de cobrar melhoria
e ainda teve dificuldade na hora de renovar o contrato. E os contratos que são assinados com cláusula de retroatividade, sem controle, que já compromete a cobrança de reajuste até a vigência do documento? Isso é clássico, né? Tem que ter muito cuidado. Tudo é leitura. Uma cláusula mal construída pode virar prejuízo, desgaste ou até litígio. Por exemplo, uma cláusula de rescisão com multa de 50% pode travar uma relação. E quando a empresa vai tentar negociar, já está tudo contaminado. Ou cláusulas que limitam responsabilidade de um lado só. Quer evitar dor de cabeça? Faz um checklist antes de assinar, lê direitinho, vê se está claro, se tem clareza do prazo, se as condições comerciais estão bem definidas, se você entendeu aquilo que você está assumindo. E sempre que possível, envolve as áreas operacionais. Quem está no dia a dia muitas vezes enxerga riscos que o jurídico ou o comprador não percebe no papel. É quem tem a vivência, né? Que tem que saber como que o contrato vai ser melhor conduzido. Exatamente. Ô Ilma, e onde que você acha que está o problema? Vamos direto no ponto disso? Porque o problema, ele está em vários lugares, concorda? Falta de tempo para revisar com calma, um copiar e colar modelo na internet achando que serve para tudo, falta de integração entre o jurídico, que é aquilo que você falou agora, né, que de quem que está no dia a dia, integração jurídica, compras, engenharia, né, quem está realmente, né, envolvido ali naquela relação contratual, e cada um olhando somente aquela sua parte não é legal, né, tem que ser uma coisa integrativa. E claro, a ausência de alguém com visão técnica e estratégica também é um peso muito grande, né? Isso também contribui bastante para que esse problema se torne mais grave. Tem que ter conversa, né? Tem que ter diálogo, as partes têm que sentar, têm que conversar, têm que entender, redigir bem um escopo, né? Que é importantíssimo. Muitas vezes os problemas começam de um escopo mal redigido. Então, o contrato é mais do que um papel assinado. É posicionamento, é margem, é viabilidade. E se você não domina isso, alguém vai dominar para você. E não necessariamente a seu favor. E tem ainda a questão de cultura organizacional, né? Muitas empresas tratam o contrato como documento burocrático, não como uma etapa estratégica do processo de compra, venda ou parceria. Ilma, dá para virar esse jogo. Dá para transformar o contrato em uma ferramenta de inteligência e não em uma armadilha. Quais são os primeiros passos, Ilma? Como que a gente pode ajudar o pessoal aí com essas dicas? Bom, Bia, não tem uma regra, né? Mas a gente pode deixar aqui alguns passos que podem nortear essa contratação e essa formalização do contrato. Dá uma segurança, né, Ilma? Então, é ler com atenção, pede ajuda a quem tem isso como missão. Pergunte, quem ganha com essa cláusula? Traduza o juridiquês sem medo. A dúvida de hoje evita o prejuízo de amanhã. E você, como advogada, Bia, sabe muito melhor do que nós, né? O juridiquês tem muita pegadinha, não tem? Tem mesmo. Tem que registrar tudo, né? O que não está escrito também não está combinado. Se você não entender o que está escrito, não vai ser muito legal. Porque contrato é uma palavra formalizada. E palavra que vale, protege. E no final, revise o documento inteiro. Não só o que te disseram que mudou. Às vezes, a pegadinha está no que permaneceu igual. E se você já assinou algo sem ler tudo, respira. Todo mundo faz isso. Mas daqui pra frente, que tal prestar mais atenção nas letras miúdas? Aí, nos próximos episódios, a gente pode destrinchar temas como reajuste contratual, cláusulas abusivas, contratos com fornecedores e até o impacto da inteligência artificial nos contratos. O que você acha? Demais, Ilma. Segue a gente, pessoal, ativa o sininho, compartilhe com quem vive de contrato, mesmo sem saber. Até o próximo. Letras miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana.